O Internacional joga hoje às 7 horas da noite pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. E o técnico Mano Menezes já definiu a escalação que deve ir a campo. Lembrando, o Internacional que deve ter algumas novidades não só no time titular, mas também na equipe reserva. E eu quero falar também sobre um alerta que está acontecendo no Internacional. O lateral esquerdo Tauan Lara, que já vem recebendo cada vez mais assédio do mercado europeu, tem o seu contrato se encerrando no final de 2023 e caso o Inter não comece a preparar uma renovação de contrato, o atleta pode sair de forma gratuita do Internacional, mas eu vou te contar mais detalhes sobre essa possível renovação. E além disso eu vou falar sobre Daverson no Inter, informação que vem lá de São Paulo que o Inter mantém interesse na negociação do atacante ex-Palmeiras, que nesse momento só espera o seu contrato se encerrar e possa ficar livre do mercado e assinar com qualquer clube de forma gratuita. E eu também vou te trazer mais informações sobre essa negociação. Mas só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei porque ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal que é muito importante para a gente tentar bater a nossa meta de 16 mil inscritos até o final desse mês. Lembrando, te inscreve agora mesmo porque sempre que tu te inscrever aqui no canal, sempre que tiver vídeo novo, teu celular vai ficar sempre notificado, beleza? Também não esquece que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E no segundo link da descrição tem a Golden Talk em Brasil. Invista agora mesmo na maior Golden Talk de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link na descrição. Bom, então vamos abrir aqui então com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Mano Menezes que já definiu a sua escalação que deve ir a campo contra o Corinthians. Em relação ao jogo contra o Juventude não deve ter tantas novidades, porém a gente deve ter uma novidade no time titular e também um atleta das categorias de base também é novidade ali no banco de reservas, tá bom? Lembrando que para essa partida o Inter conta ainda com alguns desfalques como Rodrigo Moledo, Tyson, Bosquilha, Kaique Rocha, atletas que ainda estão no departamento médico do Internacional. O time que deve ir a campo deve ter Daniel no gol, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com os únicos dois zagueiros disponíveis que são o Vitão e também o Gabriel Mercado. Na lateral esquerda devemos ter o René. O meio de campo deve ser composto com o Rodrigo Dourado e também com o Edenilson. O mais à frente devem ser Depenha, Wanderson e aí a estreia no time titular, que é o Alan Patrick, camisa 10, e o centroavante deve ser o David. No banco de reservas a gente também deve ter uma novidade no mínimo interessante. Como a gente está sem zagueiros, né, dos zagueiros titulares, também dos zagueiros até que ficam no banco de reservas, os únicos dois zagueiros que a gente tem à disposição, como eu falei anteriormente, é o Gabriel Mercado e o Vitão. O Inter teve que puxar um zagueiro do sub-20 para poder ficar no banco de reservas. Lembrando que o Moisés vem treinando também em vários treinos como zagueiro, então pode ser também uma opção daqui a pouco se algum zagueiro do Inter se machuca, e talvez seja uma opção daqui a pouco o Mano Menezes utilizar o Moisés. Mas falando de zagueiros, quem ficou no banco de reservas foi o zagueiro João Pedro, jogador de 19 anos de idade que estava no sub-20 do Internacional e vai fazer essa partida no banco de reservas e possivelmente depois retorna para a equipe sub-20, já que entre aspas está vindo só como um jogador porque não tem outro na opção, né? Outra coisa que a gente tem que falar é sobre essa informação trazendo o Tauan Lara, tá? O Tauan Lara hoje é um jogador que nesse momento é tratado como uma das principais joias do Internacional junto com o Estevão. Ele ao lado dele são dois atletas que nesse momento são muito valorizados. O Estevão teve uma renovação de contrato muito recentemente onde a nova multa rescisória é de 60 milhões de euros. E o Tauan Lara, ele ainda tem um contrato que não está seguro nesse momento. Por quê? O contrato do Tauan Lara vence no final do ano de 2023, ou seja, daqui um ano. Caso algum time da Europa queira trazer o Tauan Lara, como ele não tem 18 anos de idade ainda, teria que esperar até o ano que vem. Então seria bem fácil para o time da Europa contratar ele agora. Outra coisa, o fato dele ter contrato acabando diminui o valor do Tauan Lara também. Então por causa disso, o Internacional já começa um processo de renovação de contrato. Só que para quem acha que essa renovação de contrato vai ser fácil, tá muito enganado. Porque, como eu falei anteriormente, o Tauan Lara já é agenciado por um empresário que é o Vinícius Prates, que é o mesmo empresário
salário do Guerreiro, né? Lembra daquele bololô que deu com o Guerreiro ano passado? Então, já dá pra perceber que essa renovação não vai ser tão fácil. Outra coisa que o Inter tenta fazer é seduzir o Tauan Lara por toda a identificação que ele tem com o Internacional. Jogador aqui que tá há bastante tempo, joga desde criança, desde adolescente no Internacional, então o Inter vai tentar seduzir, vai dar um aumento salarial pro Tauan Lara, mas nada disso se justifica o fato que o Tauan Lara não vai conseguir jogar no Internacional. Hoje o Inter tem mais de 3 laterais esquerdos que estão na frente do Tauan Lara, com o caso do René, do Moisés e também do Paulo Vitor. Então ele não tem perspectiva de conseguir jogar e ser titular no Internacional. Por isso que até faria sentido ele sair de forma gratuita pensando na visão do atleta. O Tauan Lara também vive nesse momento várias sondagens do futebol europeu. O Real Madrid, que recentemente contratou o lateral direito Vinícius Tobias, que estava no Shakhtar e anteriormente era do Internacional, também já começa a olhar para o nome do Tauan Lara. Outros times também da Europa já começam a dar uma olhada do Tauan Lara, como por exemplo o Arsenal e também alguns outros times do futebol inglês. Ou seja, é um nome que nesse momento já começa a ter um holofote muito grande. Então, o Inter precisa se agilizar no quesito de renovação de contrato quanto ao Tauan Lara. O Inter precisa já estipular um valor, botar uma multa rescisória segura para não perder esse atleta e perder ele de forma barata. O Tauan Lara é um baita no jogador, vem de seleção de base sub-17, é um atleta muito pertinente que eu acho que pode dar certo ainda no Inter caso tivesse chance. Como eu sei que ele não vai ter chance no Internacional, no mínimo o Inter precisa fazer uma boa venda. Quando eu digo uma boa venda, é no mínimo por 10 milhões de euros. Para o Inter vender por esse valor, no mínimo tem que já ter um contrato seguro com o Tauan Lara. Então é necessário uma renovação de contrato, mas é um alerta que fica no Internacional. Agora eu quero falar sobre Daverson no Inter, né? O atacante que estava no Palmeiras, fez o gol da final da Libertadores ano passado, que garantiu o título do Palmeiras na Conmebol Libertadores. É um jogador que tem contrato se encerrando agora na metade da temporada, vai ficar livre no mercado, já fez um acordo com a direção palmeirense, ou seja, ele não joga mais pelo Palmeiras, porém ele ainda tem esse contrato vigente. Quando ele encerrar o seu contrato, ele pode fechar com qualquer clube, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol do exterior. A tendência é que nesse momento o Daverson opte por ficar no futebol brasileiro. O Internacional já tinha feito uma sondagem pelo Daverson, tá? Então existe uma possibilidade de negociação de acontecer ainda nessa temporada. Informação trazida lá da imprensa de São Paulo, não daqui da imprensa de Porto Alegre, diz que o Internacional segue no radar, mas com algumas informações que a gente conseguiu apurar aqui no dia de hoje, muito possivelmente pensando na perspectiva do Internacional, não é um dos nomes que está na frente. O Inter tem alguns outros nomes que pensa em contratação na frente do Daverson. Eu posso trazer alguns exemplos, com o caso do Brenner, o caso do Leandro Damião, que é um nome extremamente complicado, mas é um dos nomes que a direção gosta, o nome do Emiliano Rigoni, que também é um nome lá de São Paulo, do São Paulo. Então tem nomes na frente do Daverson. É o nome que o Inter tem no radar? Sim, mas o Inter quer trazer um centroavante mais interessante que o Daverson. Não que o Daverson seja ruim, só que o Inter quer trazer um centroavante que chegue para resolver os problemas. E dentro do que pensa a direção do Internacional, o Daverson não seria esse nome. Mas pode ser que ele venha? Pode, mas tudo vai depender das tentativas antes do Daverson, se podem fracassar ou não, tá bom? Então essas são as principais informações. Não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever nesse canal, ativar aqui também o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Um grande abraço, valeu, falou e fui!